Hoje a gente vai falar sobre a maturidade espiritual na meditação de hoje. E a maturidade espiritual não tem nada a ver com a idade. Tem muita gente já velha, idosa, que ainda não amadureceu espiritualmente. E tem pessoas que são mais novas, jovens, que já têm uma maturidade espiritual. E você vai entender qual é a característica do Filho de Deus. Olha só. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Quer dizer, com relação ao juízo, não ser menino. Com relação à malícia, ser como criança. Vai explicar aqui. Eis a descrição do Filho de Deus. Criança na malícia, maduro no modo de pensar. Amadurecido o suficiente para julgar o que é certo e o que é errado e para fazer as coisas de maneira racional. Então, essa é a maturidade espiritual. Você consegue julgar o que é certo, o que é errado e não ser levado pelas emoções, né? Ser levado pela razão, pela maneira racional. No entanto, criança na malícia, isto é, com a consciência pura e os olhos bons. Por quê? Porque a criança tem sempre olhos bons. Você já deve ter ouvido pessoas falarem, a mãe diz para o filho, meu filho, não dê a mão para qualquer pessoa, não vá com qualquer pessoa. Por quê? Porque a criança é tão pura que ela não vê maldade em nada. Se alguém chegar para ela com um doce, com uma bala, ela vai receber. Ela não vai pensar no mal que aquilo ali pode fazer para ela. Ela é pura. Os olhos dela são puros. Então diz, no processo de amadurecimento da fé, não se pode perder de vista esses dois aspectos. O amadurecido na malícia não pode fazer parte do reino de Deus, pois o reino de Deus não é reino de malícia. Já quem é criança no juízo é emocional e fatalmente irá escorregar para fora do reino de Deus. Então, no reino de Deus não tem ninguém que seja amadurecido na malícia, malicioso, você tem que ser puro, os olhos bons, mas também não pode ser criança com relação ao juízo. Muito importante entender isso. Ele diz, já quem é criança no juízo é emocional e fatalmente irá escorregar para fora do reino de Deus. Mas como alcançar a maturidade na fé? O pastor não vai dar maturidade para você. O Espírito Santo não vai dar maturidade para você. Então não é porque você conhece o pastor, você participa das reuniões, das pregações, que você vai ter maturidade. O Espírito Santo em si, recebendo o Espírito Santo, não vai te dar maturidade. O que vai dar maturidade para você são os desertos, as tribulações, os problemas que você vai ter de enfrentar sozinho. Se mantiver sua fé firme, quanto mais desertos enfrentar, mais madura estará a sua fé. Quanto mais desertos enfrentar e mantiver a fé, mais amadurecida, mais experiente estará a sua fé. Pronta para enfrentar novos desafios e alcançar o reino de Deus. Então o bispo diz, mantenha-se firme no deserto, mantenha sua fé nas dificuldades, pois assim conseguirá amadurecer a sua fé e se manter no reino de Deus. Então, são duas coisas importantes. Tenha sempre os olhos bons. Não fique preocupado em ser enganado, não. Melhor você ser enganado com olhos bons do que você ter olhos maus para todas as pessoas. Uma vez, o bispo Macedo estava dando uma entrevista e perguntaram para ele exatamente isso. Como que ele lida com aqueles que uma vez estiveram com ele, depois o traíram, saíram, abandonaram. Ele diz, olha, eu prefiro olhar para todo mundo com bons olhos e ser enganado, do que olhar com maus olhos e não ser enganado. Porque os nossos olhos bons mostram quem nós somos. O que os outros fazem de mal para conosco,
aí não é com a gente, aí o problema não é nosso. Então, com relação a isso, seja criança. É melhor você ser uma criança enganada do que um adulto com os olhos ruins. Agora, com relação à maturidade, aí você não pode ser criança na fé. Você tem que amadurecer. E por isso que Deus permite. Deus permite tribulações, Deus permite injustiças, Deus permite a gente passar por desertos, Deus permite a gente passar por dificuldades, porque são essas dificuldades que vão nos amadurecer. Não é assim que acontece na vida humana também? O que leva uma pessoa a ser madura? São as experiências que a pessoa teve. E o amadurecimento na fé são as experiências que nós temos na fé. Então, não reclama de quando você foi levado para um deserto, não. Porque aquilo ali é para te amadurecer. Jesus, antes de começar o ministério dele, a gente sabe o que aconteceu. Foi batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, mas depois foi levado para o deserto. Não foi? Ele foi levado para o deserto, foi tentado ali e depois que começou o ministério dele. Então, fica aí a dica. Maduro no juízo, isso vai vir com as experiências da fé, e criança, olhos na malícia. Não seja uma pessoa maliciosa, porque isso com certeza não agrada a Deus. Tá bom? Deus abençoe vocês, pessoal. Até amanhã na nossa próxima meditação. Fica com Deus.